Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo dom da vida. Obrigado. Pela graça do Senhor que se estende sobre nós. Que nós possamos realmente passarmos a eternidade ao lado do Senhor, mas no céu, né? Amém. Porque tem outro lugar que pode passar na eternidade do lado dele, né? E conforme a predição do profeta Carlos hoje pela manhã, diz que em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: o privilégio traz consigo responsabilidades. Responsabilidades são coisas que as pessoas não gostam. O povo de Israel, como nós, apenas quer as bênçãos. Se a gente perguntar aí quem quer as bênçãos do Senhor, o povo glorifica de pé. Ficamos felizes com o povo de Israel quando os nossos desejos e as nossas necessidades são satisfeitos, quando nós queremos e na medida que queremos. Porém, quando o revés vem, e ele vem, ficamos atribulados e questionando o porquê dessa situação. Não queremos lutas, não queremos dificuldades, mais ainda, queremos nos abster das responsabilidades que advêm de sermos servos de Deus. Falávamos hoje com muita força em relação à condição da perseverança. E a perseverança, ela é para você utilizá-la quando você está passando dificuldades. Quando você está bem, conta bancária tranquila, saúde ok, emocional ok. É muito fácil você ser perseverante ou se declarar cristão. Tu falava lá com o povo, às vezes eu comecei com algumas expressões que o povo não está acostumado. E aí eu olhei para ele e falei assim: na verdade, nós estamos aqui no Brasil porque nós somos um bando de frouxo. Aí esse cara olhando para mim assim, falei: pô, você imagina se a gente tivesse alocado em Moçambique, onde o Boko Haram entra nas igrejas e rapta as pessoas, ou tivéssemos na Argélia, Indonésia e tantos países que nós poderíamos ter saído, entendeu? Era simplesmente o óvulo e o espermatozoide nosso está em algum outro ventre que a gente estava lascado, entendeu? Eu vejo nós como frouxos, porque se a gente tivesse passando o que o povo passa, a gente já tinha abandonado Cristo há muito tempo, falo por mim. Os cristãos, eles não querem responsabilidades, eles querem apenas as bênçãos. Mas sim, há responsabilidades e com elas as consequências. Quando você não faz o que você tem que fazer, e você, como qualquer ser humano, é capacitado por Deus por um discernimento do bem e do mal. É um item que vem de fábrica. Então, recentemente, o Nicolas foi lá, trocou o carro dele pela van. Eu tenho certeza que ele não perguntou para o dono da van se vinha com motor, ou se vinha com pneu, ou se tinha volante. Porque isso é um item de fábrica, é natural. O ser humano, ele tem o discernimento do bem e do mal, e nós sabemos que as nossas ações, elas têm consequências, mas nós queremos que as coisas, elas não aconteçam desta forma. Há responsabilidades e com elas consequências quando elas não são cumpridas. O povo de Israel se depara não apenas com a voz de Amós, mas do próprio Deus. Se você, todo domingo, se deparasse com a minha voz, tudo certo. Agora, enquanto e quando eu falo em nome de Deus, e se você não dá atenção, há consequências. A palavra de hoje diz: todo efeito tem uma causa, e toda causa tem um efeito. A física afirma isso, que toda ação tem uma reação. Se eu dar um esbarrão nesse vaso, ele cai no chão, ele vai quebrar, é a consequência normal. E nós temos que aprender a lidar com as consequências. O cristianismo, ele tem a ver com você ouvir a palavra de Deus, entendê-la, e você tomar as suas decisões e assumir essas decisões. Consequências existem. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3.
Amós capítulo 3, versos 1 em diante. Mesmo que você esteja cansado, levante por gentileza em reverência, não a mim, mas reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3, versículos 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei com todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra, palavra verdadeira, palavra que transcende épocas e eras e nos alcança nesta manhã, nesta noite. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo traga-nos o entendimento, a capacitação de aplicarmos a Tua santa e bendita palavra nas nossas vidas. Nós não estamos aqui, Pai querido, num ato social, mas num ato sobrenatural em que nós intentamos ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade nesta noite, trazendo uma mensagem santa aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Nós temos que olhar para as nossas vidas e sempre estar meditando nas coisas, como está a nossa vida. Tenho muito dinheiro, tenho pouco dinheiro, tenho muita saúde, tenho pouca saúde. Estou bem emocionalmente com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe. Como que estão as coisas? O ser humano, com essa correria do inferno, ele não para mais para meditar. Algo que sempre foi uma referência dentro do cristianismo. As pessoas, elas no fim do dia, ela parava para fazer um balanço. É como você no comércio. De tempos em tempos você tem que fazer um balanço do que tem no seu estoque, para ver se você vendeu bem, se não vendeu bem, que produto que você vendeu. O cristianismo também é assim. Mas as pessoas, elas preferem simplesmente deixar rolar. Os dois primeiros versículos, Amós 3, 1 e 2, diz: ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós outros, filhos de Israel. A gente já meditou no capítulo 1 e no capítulo 2 a condição de Deus exortando e chamando a atenção daquelas nações, inclusive da tribo de Judá, inclusive a tribo de Israel. E ele vem reforçando, porque o povo não aceita. Aquele versículo que fala que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, tem a ver com isso. Às vezes você pode olhar a tua vida e tua situação e você vai falar assim: está tudo muito bom, está tudo muito bem. E parece que você está sendo abençoado por Deus e, na verdade, você simplesmente está sendo entregue aos seus próprios desejos. Israel pensava assim. Contra toda a família que ele fez subir à terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E os povos de Israel perguntam: que iniquidades? Talvez você pergunte: que problema? O que eu tenho cometido? Amós não está negando que Israel seja o povo de Deus. Mas por causa daquilo que se segue, fica claro a importância de sinais como o Êxodo, sinais como a eleição, que isso não é um fator que vai impedir o julgamento de Deus. Nós temos um privilégio que é o privilégio da eleição divina. O povo de Israel foi eleito.
Haviam várias tribos. Lá na época de Abraão, haviam várias pessoas que Deus poderia levantar. Não é Abraão que tinha um coração voltado a Deus, mas Deus, ele derrama a graça dele sobre o coração de Abraão, mas poderia ser sobre Ló e qualquer outra pessoa. Mas ele escolheu Abraão, como ele escolheu os descendentes de Abraão. Nós temos um privilégio da eleição. A grandeza da mensagem da graça vai além do livramento do Egito, além das coisas que você já passou. Se você for trazer à memória as coisas que você viveu, quantos livramentos? Quantos livramentos? Lembrava lá no Maranhão, e eu falava do momento em que o Nicolas ele se aproximou mais. E sempre eu falei e falo com todos, não tenho tempo para perder com você, mas eu tenho tempo para investir com você. E naquele fatídico momento o Nicolas ele foi sincero, olhou para mim e falou, olha, eu também não tenho tempo para perder, eu não vou perder o tempo do Senhor e eu estou indo. Eu falei, estou aqui, estou à disposição. E ele vai, passa por algumas coisas, alguns reveses e decide voltar. A gente pensa que as coisas elas acontecem à revelia, mas elas não acontecem. Cada revés da nossa vida, inclusive esse fato que levou o Nicolas a ir e depois ele voltar, isso são coisas que vêm através da meditação da nossa mente e a semente que foi plantada dentro do nosso coração. Ao citar o fato que descreve a visão israelita do relacionamento entre Deus e a sua nação, é apresentado de novo a contradição que o povo entende sobre o que Deus disse no passado. Sim, você é filho. E a realidade de entendimento da mensagem de Deus através de Amós, em que mesmo sendo filho existem consequências quando você sai do caminho. Tenho 56 anos, tenho mais de 30, 40, quase 40, 38 anos de carta. Tive um ou dois fatos de acidente de carro. Hoje estou entrando com meu carro na garagem e eu me distraí olhando para o portão. Aí eu vi assim, eu olhei, eu tinha encostado a traseira do carro no muro e dado uma ralada. Eu falei, por que eu fiz isso? Entendeu? Eu fiquei distraído. Quando nós estamos distraídos nas coisas cristãs, nós cometemos erros que eles são extremamente danosos e podem trazer consequências muito complicadas. O povo de Israel foi eleito, foi tirado do Egito, entrou na terra prometida, foi abençoado, mas esqueceu de Deus. Não foi algo que aconteceu automaticamente, mas isso foi passo a passo. Tem a musiquinha que fala lá, passito a passito, a cada momentinho, ou baby steps, passinhos de bebê, ele vai mudando o curso, vai permitindo coisas entrar no cristianismo. E aí a pessoa ela começa a se perder, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles lembram da condição da promessa, mas eles não conseguem entender essa promessa aparentemente sendo quebrada, mas não está sendo quebrada porque haviam condições. Amós compara as exigências da retidão e justiça. É uma exigência sobre a minha vida e a sua vida. Retidão e justiça. Impostas sobre Abraão com o que Deus quer que os seus descendentes façam. E no caso de Israel, a real situação do povo. E eu coloquei aqui entre parênteses assim, os mas da vida. Deus fala, você é meu filho, mas você tem que ser obediente. Senão o juízo também vai sair sobre a sua vida. Uma das palavras mais duras das Escrituras Sagradas dizem que o juízo, ele começa pela casa de Deus. Deus seria injusto se ele punisse apenas aqueles que não são filhos. E a gente vê muitas vezes pessoas sendo abordadas em vídeos na internet, em que a pessoa, quando ela é abordada, ela fazendo alguma coisa errada, ela olha e fala assim, você conhece quem é o meu pai? Você sabe com quem você está falando? E ela está querendo de alguma forma dar uma carteirada e talvez até cole aqui no nosso mundo secular. Mas com Deus isso não cola. Você não pode simplesmente sair fazendo o que você quer. Simplesmente porque você acha que você pode. O tema da minha palestra lá no Maranhão era os distúrbios da sexualidade. E uma das frases que gerou polêmica é, entre quatro paredes tudo pode? E eu não entendi por que as pessoas ficaram tão chocadas com aquilo. Porque uma semana antes, houve um pastor que deu um seminário, um pastor mega conhecido, e ele falou, tudo bem, não tem problema, você pode fazer o que você quiser. E aí eu
pastor de uma pequena igreja, vim trazendo uma palavra diferente, em que aquilo para eles trouxe a consciência, eles falaram assim, realmente o cara está errado. Você não pode fazer, hein? Deus está sentado no pé da cama. Exatamente, eu usei esse exemplo também. Entenda que nós não podemos fazer o que nós queremos. Mesmo nós sendo filhos do rei, nós não podemos fazer o que nós queremos. Existem sempre uns mas, depois das exigências e das profecias divinas. Amós 3:2 tem como enfoque central a eleição de Israel em ser povo de Deus, e ninguém pode dizer que você não é filho de Deus. Ninguém pode. Se Satanás se levantar diante do trono da graça e dizer, você não é filho de Deus, Deus fala, sim, ele é. Sob ele está a marca do Cordeiro. Mas está mesmo? Será que está? A importância do êxodo, da eleição, das lutas e dificuldades, dos livramentos que nós passamos, era bem conhecida, porque estas eram as pedras fundamentais sobre as quais toda a nação de Israel havia sido construída. Promessas. A palavra de Deus, ela fala de promessas. Promessas que são condicionais. Alguns de vocês têm funcionários. E você tem um funcionário e fala, olha, eu faço uma promessa para você. Você trabalha 30 dias com afinco, não atrasa, e eu vou te pagar o salário tal. Se aquela pessoa, ela não der o resultado esperado, ela não vai receber aquela promessa sendo cumprida. E não é porque você está sendo errado, é simplesmente são as condições para que a coisa funcione. Você contrata uma faxineira e fala, eu quero que você limpe primeiramente o banheiro. Ela fala, não, eu vou limpar primeiro a cozinha. Ele fala, não, mas quem está mandando sou eu que estou pagando, eu quero que você limpe a cozinha. E não adianta você querer limpar o banheiro ou essa movimentação, porque isso não é válido diante do Senhor. Contratos, eles são estabelecidos. Pactos, eles são feitos. E esses pactos são feitos para serem cumpridos conforme determinação. Eu não quero esse pacto. Não aceite. Não faça. O campo de investimentos, eu estava acompanhando um grupo, o campo de investimentos, as pessoas usam a seguinte expressão, ninguém coloca um revólver na tua cabeça para obrigar você a investir em nada. Você investe o que você quiser. Você é uma pessoa adulta. As oportunidades, elas estão aí. Você pode aceitá-las ou não. O discernimento de fazer ou não, ganhar ou não, ele também depende de você. São as consequências e as premissas. Amós concorda que Israel é um povo extremamente privilegiado, mas a forma como ele usa esse ponto de vista sobre a implicação no êxodo e a eleição é um engano. Como posso viver como quero por ser seu filho? Você sabe com quem você está falando? Nós vivemos o tempo todo, em caminhos que têm uma entrada para a esquerda e uma para a direita, em que você vai ter que decidir o que você quer fazer, sabendo sempre que tem consequências. Não adianta depois você falar está amarrado, não adianta você culpar o demônio, quem vai ter que lidar com a dificuldade é você. Então hoje está lá a Esther cuidando do Joaquim ali, mas quando acabar o culto, o Joaquim ele vai voltar para o colo do papai e da mamãe, e eles que vão ter que lidar com a criança. Eu não estou falando que a criança é o problema, mas existem consequências. É lindinho, é cheiroso, é gostoso quando ele dá o sorriso, mas tem consequências. Há coisas que você vai ter que saber como lidar depois. Não adianta você estressar. Primeiro, o privilégio da eleição. Segundo, o castigo por causa desse privilégio. Quando você não é obediente, quando você não cumpre os passos ou os itens desse pacto, existem consequências. Diretamente oposto ao privilégio encontra-se o castigo que Israel não queria. Um castigo que Israel abominava. Ele entendia que os juízes poderiam a todo momento livrá-los do problema. Não acreditava-se em alguém colocando eles como escravos. Eles não acreditavam em algum tipo de banimento ou falta de nada porque eles eram prósperos. Mas Deus declara com clareza que mesmo o povo privilegiado também pode e será castigado. Você, membro da Igreja Cristã Semente de Vida, você que está ouvindo na internet, seja agora, seja depois, se você não cumprir os estatutos e os desígnios de Deus, você vai ser punido. E não tem a ver com ódio,
Não tem a ver com a ira remunerativa. O Nicolas ele não fez o que eu queria, então ele vai ver o que eu vou fazer. Isso aí funciona lá com o Papai Noel. Com Deus não funciona assim. Ele age por amor. Ele age com o objetivo de trazer novamente nós de volta ao prumo. Esse anúncio do juízo de Deus é um contraste que é completamente contrário à situação atual de Israel. E isso traz de volta a tensão criada pela profecia do castigo em Amós, nos versos 13 a 16, quando nós trouxemos à tona a primeira chamada de atenção em relação ao povo de Israel, em que eles ficam assustados. Pode julgar os amorreus, pode julgar os filisteus, pode julgar inclusive o povo de Judá, mas nós passarmos por julgamento? Esse anúncio repete o mesmo tema, pois a mensagem anterior não foi compreendida ou crida. Enquanto você não entender, ou você entender e crer, você vai continuar no ciclo do mesmo lugar. É como um cachorro correndo atrás do rabo. Ciclicamente você não cuida da sua saúde, você vai ficar gripado, você vai ter problemas. Se você não se alimenta bem, você vai ter problemas de saúde. Não acha que a vitalidade dessa infância, dessa idade que você tem hoje, ela não vai passar. Eu tenho tido um problema de insônia que eu nunca tive. Eu deitava, apagava. Agora, de vez em quando, 2 horas da manhã, eu falo, o que é isso que está acontecendo? A idade chegando. Então, se a gente não entende isso e não cuida da nossa saúde, na idade mais avançada, você está lascado. Eu vejo a minha mamãe lá com 80 e poucos anos, não posso falar com precisão porque ela está ouvindo, ela vai ficar brava, entendeu? Mas uma pessoa ágil faz os exercícios, caminha, lúcida. Eu quero estar na idade dela do jeito que ela está, mas se eu não me cuidar hoje, eu não vou estar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exames regulares, tenho que buscar a saúde na alimentação, tenho que fazer exercício sem ter que colocar o tapago. Não precisa do tapago. O tapago ele não vai fazer você viver mais, entendeu? Nada, entendeu? Não precisa, tá? Mas faça exercícios, tenha o teu tempo de exercícios. Amós, repete o mesmo tema, pois a mensagem anterior não foi compreendida ou crida. Enquanto você não entender, você vai continuar ouvindo a mesma mensagem com textos diferentes. A discussão é então resumida. O mesmo Israel que é eleito será castigado. Não tem conversa. É isso e pronto. O termo, portanto, ele marca uma transição para uma forte conclusão. Ele vem primeiro expondo a situação de Israel e fala, portanto, a conclusão disso. O cara fumou inveteradamente por anos. O médico olha e fala, portanto, você vai desenvolver um efizema pulmonar, ou será com câncer, ou qualquer outra coisa que seja. O Amós, ele está trazendo, falando assim, a consequência dos seus atos é essa. Lá em Ezequiel é interessante que eles falam, a culpa não é nossa, nós estamos no cativeiro. Os nossos pais pecaram e nós estamos sendo punidos. E Amós fala como Ezequiel, fala assim, não, quem paga é quem faz. Deus ele não cobra o pecado lá de trás em você, exceto o pecado original. Que as pessoas elas cismam e continuam colocando a condição da maldição hereditária como qualquer problema que você está passando como causa da maldição hereditária. A maldição hereditária ela ficou na cruz do Calvário e acabou, ponto. Amós, introduz um julgamento que é contrário ao conceito da eleição, apresentando uma razão apenas mais adiante no versículo. Mesmo com o acréscimo da referência aos pecados do povo, a conclusão contradiz a situação social, a eleição, a promessa da eleição e a situação do êxodo. Não meça o teu cristianismo pelo que você está vivendo, pelos bens que você está ganhando, pela saúde que você tem, porque você pode ser pego de surpresa. As pessoas elas medem a prosperidade ou a facilidade ou quanto Deus está perto de você de acordo com aquilo que você apresenta. Poxa, o Nicolas, ele tinha um carro de X e agora ele está com uma van disso. O cara está prosperando. Isso não é um indicador da presença de Deus. Creio que Deus te abençoou.
creio que ele é um homem de Deus, mas não olhe para as pessoas com indicadores externos. Não olhe para as pessoas achando que um homem maltrapilho andando na rua, ele é aquele que vai te assaltar, porque pode ser aquele que está com terno, que é aquele que vai enfiar a faca no teu pescoço. É assim que funciona. Nós temos que estar ligados o tempo todo, todo o tempo, com as coisas do reino de Deus exatamente por causa disso. A proximidade assustadora do castigo indica que o julgamento virá como responsabilidade e ninguém poderá fugir. Nós temos trazido hinos, nós temos trazido textos bíblicos que falam de Apocalipse, exatamente do retorno de Jesus. A proximidade assustadora do castigo indica que o julgamento virá como responsabilidade. Jesus está voltando. Tenha na sua mente essa música. Jesus está voltando. Ele está voltando. E quando ele voltar, ele vai encontrar você de que maneira? Já fizemos o casamento do Nicolas com a Aisla, o casamento do Felipe com a Rayane, do Alice com a Ingrid. Pretendemos fazer o casamento do Carlos e da Esther, isso é uma grande incógnita ainda. Em nenhum desses casamentos, nenhum outro que eu tenha feito, a noiva se apresentou imaculada. Cada uma delas estava na melhor forma possível. Estava o mais perfeita, teve todo um trabalhar para que se apresentasse de uma maneira perfeita. Quando o noivo chegar, como você vai estar? Será que você vai estar preocupado com as coisas do dia a dia? Será que você vai estar na correria? As virgens nécias, elas estavam na correria e elas ficaram. Não vai ter uma outra oportunidade. É só aquela. E a pergunta é como você vai estar diante do seu Senhor? Será que Ele vai te encontrar com as vestes alvas como a neve? Espero que sim. Espero encontrar cada um de vocês nos céus. A proximidade assustadora do castigo indica que o julgamento virá como responsabilidade e ninguém poderá fugir. Em oposição a essa conclusão, encontramos a crença de que a condição eleita de Israel irá garantir a proteção do julgamento, e nós vemos cristãos e cristãos e cristãos andando com carteirinha de igreja, crucifixos no peito, Bíblias no painel, achando que isso vai salvaguardar eles no dia do juízo. A unção com óleo, eu vou ungir o carro do Alice com óleo, entendeu? E aí ele pode fazer o que ele quiser, ele pode sair cantando pneu, ele pode fechar pessoas, porque o óleo vai proteger. Não vá por isso. Muito tempo eu acreditei isso. Isso é uma mentira. A unção com óleo não tem nada a ver com o carro, ou com a casa, ou com nada que seja. Nós oramos, abençoando, pedimos a proteção de Deus, mas se você não souber usar, você vai machucar, como eu, por exemplo, falei para vocês, entrando na garagem, eu me distraí e ralei a traseira do meu carro. Ainda vou passar uma massa para ver qual o prejuízo, mas está lá. Em oposição a essa conclusão, encontramos a crença de que a condição eleita de Israel irá garantir a proteção do julgamento. E de onde esse povo tirou isso? Dos juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que antes do livro de Juízes vai aparecer a seguinte citação: no tempo em que as pessoas faziam o que queriam, já havia morrido Josué, Moisés, já havia muito tempo que José havia ensinado. Então as pessoas, elas começaram a perder o contato com os ensinamentos do Senhor, e eles começaram a achar que eles poderiam fazer o que eles queriam. E aí Deus, Ele trabalha com o mesmo ciclo. Lá atrás, Ele trabalha na minha vida e na sua vida. Ele te abençoa. Amém? E depois que Ele te abençoa, Ele vai ver como que você vai lidar com essa bênção. Naturalmente, o ser humano, ele se liga na bênção e começa a se afastar de Deus. E Deus começa a mandar profetas, e começa a mandar pessoas para trazer você de volta ao prumo. Quando você não consegue, ou quando você não quer, o que acontece é que Deus, ele traz uma luta sobre a sua vida de tal maneira que você desperte, como aquele cara que teve um ataque cardíaco e o cara tomou aquele choque, BUM! E aí o povo de Israel desperta e começa a clamar pedindo perdão ao Senhor. Deus, como um Deus benevolente,
misericordioso, que olha para a minha vida e sua vida não através dos nossos fatos, mas através do sacrifício de Cristo, Ele te perdoa e Ele te abençoa de novo. E aí você começa o ciclo todo de novo. Aonde você está nessa onda? Onde você está nesse ciclo? Os juízes, eles eram pessoas que eram levantadas para que houvesse a libertação do povo de Israel. Quando Jeremias, quando Daniel, quando Ezequiel falou assim, olha, 70 anos vocês vão ficar cativos, ele falou, de jeito nenhum. 5 ou 6, 4 ou 5, de jeito nenhum. E Deus fala, o que eu falei, eu vou cumprir. E a mesma coisa que aconteceu lá com o povo de Israel, no cativeiro babilônico, é o que acontece conosco nessa noite, em que eu trago para você exatamente esse pensamento. Medite na sua mente, na sua vida, o que você tem feito, como você vai se apresentar diante do Senhor. Amós não desenvolve uma longa lista das razões para o castigo vindouro, ele já tinha feito. Mas ele vem falando assim, por causa de todas as vossas iniquidades. E eu falei para vocês, não sei se foi com vocês ou foi na turma de ontem, em que eu tenho visto a série lá do aeroporto, e é não sei o que restrita, lá área restrita. Aí o cara, quando a Receita Federal chega para abordar o cara, ele olha e fala assim, você sabe por que eu estou aqui, não é? E ele olha e fala assim, eu sei. Alguns tentam enganar, mas as pessoas sabem, quando você está cometendo um delito e alguém chega em você, você sabe. Eu vim dirigindo, aí eu percebi que o farol está queimado. Se eu parar numa blitz, o guarda vai olhar para mim e falar assim, você sabe por que eu te parei, né? Não adianta eu falar que eu não sabia. Está lá a prova do crime. Eu dei um soquinho lá, não voltou a funcionar. Amós não desenvolve uma longa lista de razões para o castigo vindouro, mas a frase no final, por todas as vossas iniquidades, apenas indica novamente as evidências reunidas em Amós capítulo 2, versos 6 a 16, que nós já meditamos, mas que você também pode pensar na sua vida do ano 1 até o ano 5, o ano de 2024. Se você for abordado, você sabe por que você está sendo abordado. Se o revés ele vier sobre a sua vida, você pode até ficar indignado, mas você sabe que você tem culpa no cartório. Eu sei que eu tenho culpa no cartório. A maior preocupação de Amós a essa altura não é o pecado do povo, porque o povo sabe o que eles fizeram. É simplesmente que aquelas pessoas elas têm uma disposição mental. Você tem que abrir o seu entendimento. Tinha uma propaganda na década de 90 do Guaraná Coate, e ele falava, ele era uma luta, porque eles queriam implantar o Guaraná Coate, sendo que o Guaraná Antártica era aquele que dominava. E a propaganda parecia pessoas falando assim, muda a mente, muda a mente. É o que Amós está falando. Ele não está falando do Coate, mas ele está falando da disposição mental. Muda sua mente. Antes de fazer algo, pense naquilo que você vai fazer. Disposição mental. Ele não está preocupado com o pecado do povo. Ele está preocupado com a disposição mental e a força da vontade deles em aceitar a consequência dos pecados e se arrepender. O que ele quer é que você aceite o revés que você está passando, a consequência do seu pecado, e você mude. Quando eu falo essa frase, consequência do pecado, tem um monte de gente que torce o nariz. Claro que não é você, é os que não estão aqui, entendeu? O pessoal fala, de novo pastor, você vem com esse negócio da consequência do pecado, mas é a consequência. A pessoa, enquanto ela não aprender, enquanto ela não mudar o coração, enquanto ela não se arrepender, ela vai continuar passando pelo ciclo de sou abençoado, sou perseguido, vou para o exílio, clamo ao Senhor, sou livre e volta tudo de novo. Isso cansa. Não Deus. Ele tem todo o tempo do mundo para que você aprenda isso. Mas para nós é muito cansativo. Quando você pega um ciclo de gripe, um atrás do outro, você fala, meu, de novo eu estou gripado. Estava lá, o pernilongo me ferrou, e eu falei assim, Deus, está repreendido esse vírus da dengue, eu não quero isso nunca mais para a minha vida. Mas eu não consegui matar o bicho, entendeu? Então eu posso ter pego dengue, não sei. A maior preocupação de Amós a essa altura não é o pecado do povo, mas a disposição mental e sua força de vontade deles em aceitar a consequência dos pecados e se arrepender. Povo de Israel, tribos de Judá, houve a profecia dizendo que eles iam para o cativeiro.
E eles queriam fugir daquele cativeiro de qualquer maneira. E Deus fala: o cativeiro que está vindo é eu que estou mandando. Entrem no cativeiro, sejam obedientes, passem pelo tempo da luta e dificuldade com a cabeça erguida e volta a viver de novo. E o povo não queria. É preciso que eles venham a compreender, é preciso que eu e você venhamos a compreender que a profecia de castigo é resultado de uma causa e tem a intenção de gerar um resultado. No caso dos filhos de Deus, não é a destruição. Eu vejo algumas pessoas passando por lutas e dificuldades. Vejo meu querido irmão André passando alto perrengue, entendeu? Mas o objetivo de Deus não é destruição. O objetivo de Deus é restauração. Enquanto nós continuarmos lutando contra as coisas que passam nas nossas vidas, sem aceitarmos as consequências dos nossos fatos, nós estamos apenas perdendo tempo. Muitas pessoas na época da pandemia não procuraram tratamento, não, porque achou que ia passar. Não passa. Se você está doente, não passa, até que você faça algo. A Ingrid tirou lá os 2 dentes lá, com a cara inchada, entendeu? Foi necessário, o dentista identificou. E se ela não tirasse, ela ia talvez continuar sentindo dor na mandíbula do dente. Não passa. A gente acha que aquela frase linda e maravilhosa, o tempo cura todas as coisas, cura nada. Talvez pro picles faça ele ficar mais amargo, mais ácido, entendeu? E para nós também. O tempo simplesmente vem mostrando para mim e para você que não foi resolvida a coisa e ciclicamente aquilo volta nas nossas vidas. E nós temos que tomar uma decisão de mudança nas nossas vidas para que nós possamos viver realmente o melhor de Deus, para que nós possamos crescer em estatura e graça, para que nós possamos ser reconhecidos por pessoas como servos e servas do Senhor em quem Ele tem prazer. Amém, queridos? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos resgatado vez após vez. O Senhor tem, Pai querido, nos trazido, Pai querido, diante dos nossos pecados. O Senhor tem exercitado a misericórdia sobre as nossas vidas, mas também o juízo, para que nós possamos nos conformar cada vez mais à figura de Cristo. Que nós possamos aprender com os nossos erros, viver, Pai querido, as consequências dos nossos erros, aprender e nunca mais cometer, e ensinar os irmãos, as pessoas que vivem a nossa proximidade, a não pisar e não entrar nesses buracos, porque eles são complexos de sair, Pai. Nos abençoa, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.